tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre. Encheram de vinagre uma esponja, pondo-a no estope, lhe achegaram à boca. Enquanto Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Aleluia. Amados, hoje, segundo o calendário, não que hoje seja realmente a data que aconteceu isso, mas todo ano tem uma lembrança sobre esse dia. E muitas pessoas falam: não existe Jesus, não existe aquilo, não existe nada. O engraçado é que o calendário muitas vezes nos dá menção a atos históricos que aconteceram dentro da palavra de Deus. E hoje foi uma dessas, a paixão de Cristo. Ou seja, aonde faz lembrança e memória do dia que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia, começou ali a concretização da graça para os gentis através da sua morte. Jesus, ele veio para fazer aquilo que nenhum ser humano na terra conseguiu mais fazer, que foi cumprir a lei. Jesus, ele chegou na terra, cumpriu a lei, viveu a vida sua de santidade. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, Jesus nasceu em um período conturbado. Jesus nasceu ali num período onde até mesmo a liderança queria matar as crianças, todos os bebês, tendo que ali Maria de Nazaré se refugiar. Jesus ali nascendo em um lugar simples, Jesus ali nascendo numa manjedoura, Jesus ali não tendo nada para oferecer. A palavra do Senhor diz, aleluia, em Isaías 53, aleluia, que ele não tinha aparência nem formosura, para que ninguém o visse assim. Nasceu em um lugar simples. Aí a história nos remete, quando ele tinha 12 anos de idade, estava ali no templo, aleluia, Maria acabou deixando Jesus para trás, e nesse período Jesus estava no templo, e começou ali a conversar com os doutores da lei, sacerdote, e todos ficaram maravilhados com tanta sabedoria de Jesus. Aí a Bíblia nos dá uma pausa do período de 12 aos 29 anos de Jesus. Chegando na idade de 30 anos, Jesus batizou nas águas através do seu primo João Batista, aonde ele mesmo falou que João pegou e falou assim: eu vos batizo com água, mas aquele que virá após mim vos batizará com o Espírito e com fogo. Eu não sou digno de sequer desatar a sandália dos teus pés. Mas João Batista foi usado para iniciar e concretizar ali o ministério de Jesus na terra. Aos 30 anos, Jesus batizou nas águas. E como todos sabem, o seu ministério desde então durou cerca de 3 anos. E por onde Jesus passava, grandes coisas aconteciam, milagres aconteciam. Porque eu costumo dizer que Jesus, ele é aquele que é o dono do milagre. Não somente opera milagre. Aleluia. E por onde ele passava, grande era a multidão que o cercava, para muitas vezes querer saber mais de Jesus, conhecer mais de Jesus, para ouvir a tua palavra, ou até mesmo esperando uma oportunidade para acabar com o ministério de Jesus. E por várias e várias cidades nosso Senhor Jesus Cristo passou. Jesus escolheu ali 12 homens, 12 discípulos para andar com ele. Só que os discípulos, quando estavam andando com Jesus, eram pessoas inexperientes. Eram pessoas que não tinham experiência nenhuma com o sobrenatural, eram pessoas leigas. Eram pessoas que faziam algumas perguntas para Jesus assim que, como
Havia aquele enfermo que os discípulos pegaram e falaram: olha, Senhor, quem é que pecou? Foi ele ou os pais deles? Ou seja, seguindo a tradição anterior, que quando uma pessoa nascia com deficiência, ou era ele, ou era o pai deles que pecaram. Ou seja, Jesus chegou e falou: não foi nenhum e nem outro, é para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu começo a analisar também a passagem da mulher do fluxo de sangue, que todo mundo conhece. Quando Jesus pegou e falou assim: alguém me tocou, os discípulos pegaram e falaram: Senhor, a multidão te aperta, como é que o Senhor me pergunta quem é que me tocou? Mas esse toque foi diferente, porque de toque saiu virtude. Aleluia! E eu começo a analisar aqui que os discípulos aprenderam totalmente seu ministério com Jesus de Nazaré. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor. Ou seja, o Senhor nos capacita a cada dia. Deus, Ele não quer que você chegue já formado. Deus, Ele quer que você já chegue já pronto e preparado. Temos que buscar o conhecimento. Temos que buscar a sabedoria de Deus. Porém, o Senhor, aleluia, nos capacita. Quando Deus tem uma obra na tua vida, pode levantar gigante. Deus usa um pastor de ovelha para derrotar gigante. Deus usa 3 jovens para entrar numa fornalha só para mostrar o poder dele. Deus usa uma pessoa para entrar na cova do leão só para mostrar que ele é o leão da tribo de Judá. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 diz que Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir a sábia. Glória a Deus. Mas eu não sei falar, eu não tenho oratória. Cansei de meter pregador no altar que dizia que não sabia pregar e quando abriu a boca foi usado por Deus. E não foi uma nem duas, não, foram várias. Ah, pastor, não sei pregar não, não impõe não. Falo, você vai. Deus tem obra na tua vida, eu te desafio. E Deus usou. Não, mas não sei falar 1 ou 2 horas não estou falando de tempo não. Abre a tua boca que o Senhor vai falar. Glória a Deus. Jeremias, quando foi chamado, falou a mesma coisa. Não sei falar. Sou uma criança. Não digas que tu és uma criança, porque aonde te mandarei tu irás. O que eu mandar tu falar, tu falarás. Moisés também não sabia falar, mas ele era gago. Em certas situações, Deus usou o seu irmão Arão para ser seu porta-voz. Só que isso não impediu do projeto de Deus chegar até Moisés. Ah, porque Deus só vai falar com teólogos, com isso e aquilo. Você ser teólogo, você ser isso é com o tempo. Mas o primeiro passo é teu. De chegar na obra do Senhor e falar: eu quero fazer. Eu sei que no começo eu vou errar. Eu sei que no começo eu posso cometer algumas falhas. Só que eu vou prosseguir. Eu vou continuar. Eu sei que vai ter críticas. Eu sei. Só que eu sei de quem me chamou e é Ele que me capacita. O Senhor te capacita. Não temas, não temas e não temas. Todos aqueles que Jesus ensinou se tornaram grandes homens de Deus. Apenas um que, para que a Escritura se cumprisse, teve que acontecer o que aconteceu com ele. Mas todos cometeram falhas. Só que o projeto de Deus foi concretizado. E falando dessa única pessoa que acabou parando no meio do caminho, Jesus estava ali
quinta-feira, eu acho engraçado, igreja, que no domingo anterior, quando Jesus estava chegando de São Jumentinho, o povo começou a adorar a Jesus com tanta aclamação que nenhum ser humano esperava o que ia acontecer. Quando Jesus chegou ali naquele jumentinho, as pessoas com vários ramos, as pessoas com tanta adoração, missionária Adriana, começaram a louvar a Deus falando: Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, bendito que vem no nome do Senhor. Na quinta-feira, Jesus ele prepara ali, ele chega numa casa para fazer uma grande ceia com seus discípulos. E ali, primeiramente, ele faz um ato que muitas das vezes não queremos fazer. Não estou falando no sentido literal, não. Mas Jesus mostrou um ato de humildade tão grande, que pegou e foi lavar o pé dos seus discípulos. Logo após isso, foram ceiar, conversa vai, conversa vem. Jesus de repente ele pega e solta: um de vocês vai me trair. Aí virou aquele alvoroço, aquele rebuliço naquela mesa. Não, sou eu não, não sou eu não, não, eu vou matar quem for. Não quero, virou aquele rebuliço. Aí Jesus ele pega, é aquele que toca a mão comigo no prato. Aí Judas Iscariotes: Senhor, sou eu? Você que está falando. E a Bíblia relata que Judas Iscariotes estava do lado de Jesus. Judas Iscariotes era tesoureiro do ministério de Jesus. Jesus não era pobrecinho não, como todos pensam. Jesus era humilde, era diferente. Mas ele tinha seu ministério. E Judas Iscariotes cuidava das finanças. Era um homem de confiança. Mas, por seu coração corrompido, acabou se deixando levar. Tocou no mesmo prato que Jesus. Aí depois Jesus pega e fala: o que você tiver que fazer, você faça. E a Bíblia relata que Judas Iscariotes saiu da presença. Logo após isso, depois de ceiar, ele foi para o monte, para o Getsemane, orar. E quando ele chegou ali, a parte humana de Jesus falou tão alto que ele teve medo. Ele teve medo do que poderia acontecer com ele. Do que poderia não, do que ia acontecer com ele. A Bíblia relata que uma aflição tão grande tomou conta de Jesus que ele pensou em desistir. Eu acho uma hipocrisia tão grande a pessoa falar: eu nunca pensei em desistir. Tenho 40 anos de crente e nunca pensei em desistir. Hipócrita. Todo ser humano tem seu lado fraco que já pensou sim em desistir, já pensou em parar, já falou: estou cansado. Ou você é maior que Jesus? Se o próprio Jesus pensou em desistir, mentira, me prova na Bíblia. Vamos lá. Toda honra e toda glória é dada ao nome santo do Senhor. Quando Jesus ele ora lá no Getsemane,
Livro de Mateus, capítulo 26, versículo 38 e 39. Diz assim: então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para adiante, prostrou-se o seu rosto orando, dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Versículo 42. E indo a segunda vez orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. Amados, Jesus sabia que ele teria que ser entregue. Porém, um momento lá do monte, Jesus pegou e falou: nossa, pela minha vontade eu não queria mais isso, porque vai ser muito sofrimento. Se não tiver outra forma, Pai, que a tua vontade prevaleça. Vontade de parar todo mundo tem, vontade de desistir todo mundo tem, mas nós temos que colocar a vontade de Deus acima da nossa, aleluia, para cumprir a nossa missão. Então o próprio Jesus, ele teve sim vontade de desistir do teu chamado, mas ele pegou e falou: se fosse pela minha vontade eu não estaria, mas a tua vontade, Senhor, prevaleça sobre a minha vida. Aí a Bíblia relata que logo após isso chegaram os soldados, juntamente com Judas Iscariotes, que vendeu o nosso Senhor Jesus Cristo por apenas 30 moedas de prata. Nossa, que absurdo! Eu nunca faria isso. Judas Iscariotes foi o pior demônio. Nunca que eu faria isso, porque sou crente do reteté. Muitas vezes nós trocamos Jesus por coisas mais banais ainda. Não vou no culto porque, eu vou falar, tem jogo, tem novela. Não vou no culto porque eu vou arrumar serviço à noite e Deus tem que me entender. Não quero saber. Deus tem que me entender, eu tenho conta para pagar. Cadê tua confiança? Mas você vai pagar minhas contas? Eu não pago suas contas. Mas se Jesus ele falou que ele é o dono da prata, se Jesus falou em Mateus 6,33, vai buscar primeiro o reino de Deus, a justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas, ele vai abrir uma porta de excelência para você. É que você fica tão agoniado, querendo colocar a carruagem na frente dos bois, que pega qualquer porta ali, e às vezes a porta de cilada para a tua vida. Eita Deus, glória a Deus, aleluia. E eu falo com propriedade, porque a porta que Jesus tem para mim e para você não é de escape. Mentira. Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Conheça as tuas obras. Eis que por diante de ti uma porta aberta. E não é temporária não. A Bíblia relata que ninguém a pode fechar. Mesmo tendo pouca força, guardasse a minha palavra e eu negasse o meu nome. A diferença, missionária, é que muitos querem porta aberta, mas não quer deixar, aleluia, de negar o nome de Jesus. Mas muitos querem porta aberta, mas não quer guardar a palavra do Senhor. Deus. Se você guardar a palavra do Senhor, guardar o nome santo do Senhor, defender o nome do Senhor até que Ele venha, a porta aberta garantida para você. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Aí pega qualquer buraco, qualquer lugar aí e fala: Deus abriu essa porta para mim aqui e pronto. Aí não vai mais no culto, não consagra, não jejum, não vai mais nada. Entrega a tua vida para o trabalho, 24 horas. Você acha que Deus quer isso para você? Deus. Atrapalha você de fazer a obra, atrapalha você de fazer tudo. Até de você ter um tempo para a tua família. Você acha que é isso que Deus quer?